Oséias 4:6 fala sobre alguns líderes religiosos, principalmente, que deixaram de buscar o entendimento, consequentemente deixaram de passar, e de um povo que também deixou de buscar o conhecimento. O que isso tem a ver com a minha vida? Bom, se pensarmos que estamos no mês da EBD, e essa seria o tema da missão, ou esse é o tema, Escola Bíblica Dominical, como anda a sua vida acadêmica dominical? Porque a escola que Deus ensina a homens o caminho que deve andar é a EBD. Agora, se os homens não aprendem o caminho que devem andar, como que ele vai ensinar a alguém? Sofremos porque não conhecemos as Escrituras, diz a palavra que nós lemos. Sofremos porque não valorizamos a EBD. E a consequência disso tudo é justamente não saber o que fazer, não saber como responder, não saber de que lado ficar. É justamente você ficar perdido, como aquela hiena antiga, só os antigos se lembram, né? Ó vida, ó céus, mais um tiroteio, mais uma pessoa. O que Deus, terça-feira eu falei sobre isso, o que Deus te responde quando você chega humildemente diante dele e pergunta por que nós estamos vivendo o que estamos vivendo? Aí muitos, desculpa o termo, ignorantes, vão botar a culpa no pontinho, que eu não vou citar aqui. Mas o que Deus tem te respondido quando você faz esse questionamento? É isso que interessa, irmão. O que passar disso é de procedência maligna, porque ou você tem um discernimento espiritual para entender as coisas que permeiam a nossa sociedade, ou você está sendo influenciado por demônios, por falsos profetas. Essa semana, eu não gosto de falar, mas esse negócio vem assim, fica entalado aqui. Os noticiários estão mostrando uma igreja evangélica que o pastor xinga, e outra pessoa está dando glória. Difícil, irmão, porque eu quero falar nessa manhã sobre a EBD física, espiritual e os seus membros. Os seus membros ou pessoas que deveriam estar na EBD e muitas vezes saem porque tem que fazer o almoço da família. Tipo, eu vou matar a fome da minha carne, mas não vou alimentar a minha alma. Para quem não sabe, o feijão você deixa de molho no dia seguinte, de manhã você bota ele para fazer 30 minutinhos quando você está se arrumando, e quando você voltar é só refogar. É assim que eu faço. O primeiro ponto que eu queria ressaltar para vocês é atualização socioconjuntural. O que isso quer dizer? É na EBD que você descobre tudo que está acontecendo, por que está acontecendo, porque, como eu falei também na terça-feira, a Bíblia pode muito facilmente se tornar um livro de respostas e palavras para aqueles que buscam nas Escrituras as suas respostas, as suas angústias, os seus porquês, como o Cardoretti falou bem, que foi questionado na terça-feira, lembra, né, Cardoretti? E eu tive que, na quarta-feira, responder a uma mãe sobre a mesma coisa que a gente tinha contado. A EBD é a única escola onde o ensino é sobrenatural, real e simultaneamente trata o presente, o passado e o futuro. Fala aí outra disciplina que você consegue. História vai cuidar da história. A história não está falando nada sobre o que a gente está falando aqui. A sociologia, a biologia, até a psicologia, eu não sou doutor em nenhuma dessas áreas, mas todas elas ou estudam o que passou, os fatos,
mas nenhuma delas consegue prever o futuro. Até a astronomia, que fala que não sei o que, ainda é duvidosa. O único lugar que se aprende com o objeto, que é a palavra de Deus, o único lugar que se aprende com o objeto de estudo, mais do que com os professores, do que com os mestres e com os doutores. É como se o próprio objeto de estudo estivesse falando a cada um de nós na EBD, que é a palavra de Deus. Como a gente leu, e o boletim está muito bem feito, parabéns a quem fez, que é o quê? Viva e eficaz. E eu anotei aqui Emanuel, que quer dizer o quê? Onde 2 ou 3 estiverem juntos. Então, a EBD não é assim, qual é o tema, qual é o estudo da lição. É um encontro com Deus, irmãos. Simples assim. Um ambiente de compartilhamento diversas. Seja qual for o seu nível de conhecimento, quais forem as suas dúvidas e até as suas experiências pessoais, elas podem nutrir, solidificar e edificar a fé do que está do seu lado e até, muitas vezes, do próprio professor. Só as Escrituras alimentam a sua alma. Então, não perca a EBD por causa do almoço. Segundo ponto, que eu escrevi assim: o que não é divino é de demônios. Não existe meio termo, irmão. Quem aprende doutrinas de homens não se parece com Deus, e os seus frutos são ocos. E para quem não sabe o que é oco, é que não tem nada por dentro. Eu vendi um cordão oco que era bem grosso. E esse dia eu comprei um com o mesmo peso, só que bem fininho. Então, o que está em jogo não é o seu tamanho, mas o que você tem dentro de você. A tua palavra escondida. Se a palavra de Deus não estiver no seu coração, você às vezes está pecando até inconscientemente. Não só pelo que você faz ou deixa de fazer, mas principalmente pelo que você não conhece. E é por isso que o texto está dizendo que a gente está sofrendo, ou que muitas pessoas estão sofrendo, e nós estamos sofrendo junto com essas pessoas. Precisamos, irmãos, reconhecer isso, que quem não tem, ou quem não é recheado da palavra de Deus, quem não tem a palavra de Deus, quem não conhece a palavra de Deus, são pessoas irrelevantes, sem autoridades e totalmente ignorantes, a ponto de dizer assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Já citei isso, que eu escutei dentro de um presídio de uma pessoa que se dizia, não vou falar o cargo, mas de uma pessoa que se dizia evangélica há muito tempo, que falava em línguas, que fazia isso, que cantava. E eu falei: opa, não, na palavra de Deus não está isso. E quantas outras coisas que não está na palavra de Deus, e tem pessoas reproduzindo porque falta EBD, porque não estuda a Bíblia, porque não conhece nem o Deus que fala que conhece. A pessoa bota lá: Deus voltará em 2070, só que ela não vai viver até 2070, essa igreja aí. E o pior não é essa igreja apenas está falando e está fazendo coisas estranhas à palavra de Deus. Não estou julgando ninguém aqui, irmãos. Se Jesus voltar em 2070, amém. Mas a palavra de Deus diz isso? Então, como que eu posso consentir isso? Da mesma forma que a palavra de Deus diz que nem todo que se diz quem pratica teologias, simpatias e o positivismo não aprendeu com Deus, e sim com os homens endemoniados, porque só pode estar endemoniado, irmãos. Não tem outra palavra. Porque para falar da palavra, para ler, para pregar e depois fazer tudo contra a palavra de Deus, só pode ser falso profeta.
só pode ser falso pastor, falso bispo, falso diácono. E isso você não precisa seguir pelo que o pastor falou, então não, é você que tem que saber na palavra de Deus, é você que tem que buscar isso na palavra de Deus. Reflita se os nossos chavões são coerentes com a Bíblia. Domingo passado na EBD eu citei, o aparelho vai toda hora. Domingo passado na EBD eu citei que não há a palavra livre-arbítrio na Bíblia. E muitas pessoas olharam assim, tipo, Precisamos, irmãos, conhecer a palavra e não nos encantarmos pela teologia ou pelos chavões. Vai melhorar. Não, vai ser glória e vitória, é isso e aquilo. O que a palavra está dizendo, irmão? Se você está passando por um momento de plena paz, louve ao Senhor. Mas se você está passando por um momento de dificuldade, ou seja, todo mundo vai passar por cada um desses momentos. Não adianta você dizer, então eu estou sofrendo. O pastor Wagner está morando num lugar, né? Tem uma esposa linda, com uma voz linda, e tal, não sei o quê. Então ele abençoa. E eu estou passando dificuldade, eu estou morando assim, assado. Não interessa, irmãos. Todos nós passamos por momentos de dificuldade. Se fosse contar aqui os caminhos por onde andei, eu não sei se dá tempo de voltar. Todos nós passamos por um momento de tristeza. Essa semana eu perdi um irmão de sangue, que infartou de repente, bum. E esse é o segundo. E o meu pai também foi assim, de repente. Eu não sei para que eu fui mandar a mensagem da viúva para minha esposa. Mas todos nós podemos infartar de repente. Muito do que vemos sendo pregado hoje demonstra a falta que a EBD faz na vida de pessoas que hoje se mostram tão ignorantes, tão arrogantes e tão soberbas que não vale nem a pena comentar, irmãos. Porque quanto maior a sabedoria, maior precisa ser a humildade das pessoas. Seja lá quem você for, tenha humildade, porque na sua falta de humildade você se mostra por último. Há professores e professores, é claro. Eu nunca fui na classe da Arlete, nem na classe do irmão Reginaldo. Mas toda vez que alguém comenta alguma coisa, dizem que a classe da Arlete, a classe do irmão Reginaldo, eles sabem bastante. Quem conhece a Bíblia, irmãos, prega a Bíblia, e a Bíblia basta. Mas quem não conhece, fala de qualquer coisa. E quantas vezes eu escutei, não só na EBD, mas em momentos delicados, as pessoas falam assim, eu penso assim, mas eu entendi assim. Irmão, não interessa o que você pensa, o que você entende. O que interessa é a palavra de Deus, viva e eficaz, mais afiada do que espada, capaz de discernir as coisas espirituais das coisas. Eu estou pulando, mas vocês entenderam. A cada aula a gente nota a diferença do conhecimento da classe, o crescimento, a maturidade, assuntos que muitas vezes passavam desapercebido, que eu mesmo me surpreendo com coisas que a gente discute na nossa classe, a gente tem o privilégio de discutir, de falar. Precisamos, irmãos, entender que os professores, a aula, precisamos entender que, é claro que quando nós estudamos a lição, a aula fica muito melhor, não tem dúvida. Mas quem rege a classe é o professor, e é dele a missão de transcender fatos históricos, aplicar a nossa realidade e abençoar cada aluno que entra para essa classe. Precisamos, irmãos, entender que a função
de professor, ou o professor que ensina Deus, ensina sobre Deus, suas palavras e conselhos e experiências valem mais que muitos pastores, bispos e apóstolos para o indivíduo. Sejamos nós usados como professores da EBD, mesmo sendo alunos. Porque cada aluno que compartilha um pouquinho da sua experiência edifica toda a sua classe. Espero que você não falte a EBD hoje. E por fim, a EBD nos ajuda a entender os propósitos divinos. Só a EBD nos ajuda a identificar os falsos profetas e inclusive os falsos irmãos. O joio no meio do trigo, que toda igreja tem, e essa aqui também tem, não adianta achar que não. Só a EBD nos mostra a unção divina na vida de pessoas como os professores, que alguns eu até considero pastores, como a nossa irmã Inês, que é a professora da nossa classe. Que Deus assim nos abençoe.